Nós vamos ler no capítulo 5, como você pode ver, nós já estamos terminando o estudo, nós estamos na 19ª lição, que nós fomos agendando, catalogando, e nós vamos do versículo 12 até o 18. Leitura. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém. Oração. Santo e amado Deus, neste momento, em reverência, na procura da santidade, na procura da comunhão, na preparação para a ceia, para as ordenanças, nós queremos também pedir nesta oportunidade capacidade para poder comentar da sua palavra, levar ao seu povo palavras santas para procedimentos santos. Que cada coração neste momento possa estar preparado, possa já estar no ensaio para receber a sua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Palavras explícitas como nós objetivamos nesta leitura, sem dúvida, Tiago concluía sua carta da mesma maneira que ele começou, com um convite à oração, sempre. Podemos dizer que a carta deste nobre pregador resume nas obras da fé e na eficácia das orações dos fiéis. E ele diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem possui fé não deixará de orar. Orará sempre. Que fé acompanha a oração. Todos quantos mais fé têm, mais orações acontecem. Oradores sempre possuem vida testemunhal. Não necessitam dos argumentos comuns. E Tiago diz sobre o juramento. Fazer juras, jurar, os juramentos que os ímpios fazem. Havia uma regulamentação dos judeus entre eles. Ninguém deveria fazer o uso de assuntos banais quando jurasse. Isto é, jurar a todo instante por qualquer coisa. E às vezes, meus irmãos, é comum a gente ver jovenzinhos e até membros de igreja jurando. Preste atenção se você faz isso. Porque foi sobre as orientações de Jesus que Tiago ensina que esta prática fosse suspendida, acabada, entre os crentes nas conversas comuns e também na religião dos próprios judeus em Jerusalém. Como sempre, Tiago tem argumento base nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Os crentes não devem fazer juramento para garantir a veracidade do que dizem e impactos que assumem. Preste bastante atenção. Olho no olho, sim, sim, não, não. Os mais antigos sabem o que eu vou dizer agora. Um fio de barba valia um pacto. Então, quando diz que vai, vai. Quando diz que não vai, não vai. Quando diz que fez, é porque fez. Quando diz que não fez, é porque não fez. Você pode perceber que quem não jura também não tem o hábito de mentir. Não tem o hábito de mentir. A nossa honestidade, a honestidade de você, meu irmão da igreja, deve ser inquestionável. Uma vida santa
e reconhecida por todos aqueles que te conhecem. Você não necessitará de avançar além da afirmativa associada ao seu caráter, o que você é, pois as suas palavras sempre são vindas de um testemunho da própria vida que você tem. Por exemplo, um mentiroso sempre necessita de juramentos porque as pessoas não acreditam nele. Saiba você, membro dessa igreja, e jovenzinhos que estão aqui conosco, preste muita atenção. Caso não sabemos o que você fala, se é verdade ou não, então ficamos com o pé atrás. E lembra-se que o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Tiago quis ensinar que quem sempre fala a verdade deve ser digno de confiança. Porque se você sempre fala a verdade, quando você diz que fez alguma coisa, pronto, é porque fez. E se você não fez ou não foi, é porque realmente você não foi. Isso é um caráter dos filhos de Deus. Logo em seguida, Tiago tem um segundo tópico para o fechamento desta carta. Agora ele dizia a respeito da saúde. Interessante, parece que troca entre a confiabilidade e também agora a fragilidade de uma saúde e também das aflições. Em primeiro lugar, como nós lemos, ele pergunta se há alguém aflito. Versículo 13. E a resposta é simples: ore. Tem alguém aflito? Ore. Ele não diz de orações poderosas, de alguém superior. Ele diz, ore, apenas entre os irmãos, orem. Como os irmãos pedem oração aqui. Desta mesma forma, não existe nenhum irmão superpoderoso ou alguma irmã superpoderosa que pode ter uma oração além da capacidade daqueles que são servos de Deus. Concorda? As aflições que Tiago refere são sobre as adversidades da vida, as provações, as perseguições, como os profetas sofreram. Ele já havia comentado sobre esses sofrimentos no versículo 10 desse mesmo capítulo. Ele diz, meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Olha, os profetas passavam por aflição e tinham paciência porque eles eram afrontados, eram perseguidos, presos e às vezes até eram açoitados. E depois ele, logo em seguida no verso 11, ele põe sobre a conversa o exemplo de Jó. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aqueles irmãos sabiam da história de Jó, assim como nós devemos saber. Em segundo lugar, depois das aflição e oração, ele coloca uma dualidade de palavras também. Em segundo lugar, é lidar com alegria. Se alguém está contente, deve ser equilibrado para tratar da alegria. Os cristãos também devem ter uso apropriado da língua e do comportamento no momento do contentamento, de estar contentes. A manifestação do contente não é uma ostentação pública, não são festanças de comemorações. Irmãos, é apresentar reações diferentes das tristezas. Se aflitos oramos, se alegres louvamos a Deus, salmodiamos ao Senhor. Paulo escreveu que orava em espírito e com entendimento, e também cantava com espírito e entendimento. Paulo tinha discernimento comportamental, isso ele passou para nós. Veja 1 Coríntios 14, 15, olha que interessante esse versículo. Pode ser que você lembre. Que farei, pois? Pergunta Paulo.
orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Amém? Tanto cantar quanto orar, faça com entendimento, discernimento. E, inclusive, na ocasião, falava sobre dons de línguas e interpretações e entendimento. Em qualquer modo de situação, aflição e o oposto, a alegria, prevalecia a devoção e o entendimento do Senhor. Em terceiro lugar, quando a gente vê o verso seguinte, 14, está alguém entre vós doente? Agora é outra pergunta, a terceira pergunta. Está entre vós alguém doente? Olha, irmãos, é uma outra situação e diferente. Na enfermidade, o efeito é mais difícil do que nas afrontas, como nós vimos anteriormente, que provoca as aflições dos profetas, de Jó. Esses causam as aflições, mas são coisas vindas de fora para dentro. Por exemplo, perseguições causam aflições de fonte externa, enquanto as doenças estão além da capacidade humana e ela vem de dentro. E ela está colada ao nosso corpo, às nossas doenças, às nossas enfermidades. E é por isso que aparecem as indagações comuns. Tipo, o que foi que eu fiz para merecer essa doença? Ou o que aconteceu comigo? Primeira reação é verificar a sua culpa do acontecimento. Isso é normal acontecer, meus irmãos, e não se culpe. Também foi a reação de Ezequias, não sei se você lembra, quando notificado pelo profeta Isaías de que morreria por uma enfermidade fatal. Pode ser que seja um tipo de câncer maligno, como ocorre nos nossos dias, e o médico dá uma sentença: você tem poucos dias ou poucos meses de vida. Isto é, literalmente, prepare-se para morrer. Veja Isaías 38, 1 e 4. E naqueles dias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e apareceu para ele o profeta Isaías. Se a gente lesse por aí e não soubesse mais nada, poderíamos deduzir: veio para curar Ezequias. Mas não. O filho de Amós lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você gostaria que Isaías fosse esse mensageiro na sua casa, como profeta de Deus? Pois bem, você não gostaria e Ezequias também não gostou. Se Elias foi um homem das mesmas fraquezas que nós, quanto mais Ezequias. Então nós vemos, então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Praticamente ele colou o rosto na parede, em choque, e orou ao Senhor. O que foi que disse Ezequias? Ah, Senhor! Que indagação, né, irmãos? Peço-te, clamo-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Acredito que os mais jovens e várias pessoas aqui não entendem, não sabem o que é chorar muitíssimo. Mas Ezequias lembrou do Senhor, ao Senhor, através de Isaías, e disse: eu andei de coração reto. Na verdade, ele está perguntando: o que eu fiz? Para receber o profeta de Deus, que sabe que eu sou um homem que estou reajustando toda a nação de Judá, que estou levando a um comportamento de busca ao Senhor novamente, que estou ensinando os filhos de Judá a sair do pecado e voltar a cultuar o Senhor. De repente, eu recebo o profeta para dizer: você vai morrer, você está com uma doença interminável. Então ele chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías,
dizendo: Isaías, volta, vai lá para Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração. Amém, irmãos? Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Irmãos, Deus vê o nosso clamor. O Senhor vê as nossas lágrimas. Parece que não, às vezes, mas Ele vê. Ele muda comportamento a partir dos nossos comportamentos. As atitudes do Senhor são relacionadas aos nossos comportamentos. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Caso você for ler, nos capítulos posteriores, 38 e 39, você vai ver que Ezequias teve um preparo diferente depois desses 15 anos, que ele estava pronto para deixar. Veja que impressionante isso. O profeta apareceu para anunciar a morte de um bom e fiel homem de Deus. Chorou muitíssimo, com esse corpo colado na parede, de tanta dor e tristeza na alma. Então, irmãos, Ezequias menciona o seu histórico de vida. Isso é muito importante. Eu comentar com você, meu irmão, uma vez salvo para amém. Não brinque com a salvação. Seja fiel, tenha atributos, tenha histórico nas suas orações. É muito importante nos dias das dificuldades. Tenha histórico. É muito importante no dia da sua dor, você orar ao Senhor e dizer: Senhor, Tu sabes. Quem fez isso foi Davi. Também, Tu sabes da entrega que eu sempre fiz e da minha fidelidade. Deus vai te ouvir. Então, ele não se ostentou, nem se envaideceu pelo seu passado. Ele apenas constatou que foi fiel. Que buscou primeiro o reino do Senhor e a sua justiça. Pregação do irmão Renan, quarta-feira, em Ilha Solteira. Mateus capítulo 5. Amém? Busque, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas podem ser até a sua vida, a sua saúde, a sua família, o seu bolso, o seu patrimônio, o seu sucesso profissional, tudo. Deus dá um pacote que derrama. A medida do Senhor é superabundante. Nós temos um Deus misericordioso e um Deus piedoso e bondoso. De forma que, no caso de Ezequias, ele não havia vivido como muitos dos reis de Israel, se você for ver a história, porque ele havia aproximado o povo de Deus, como já falamos. Então, irmãos, ele pede para que a sua vida fosse poupada, não para ele fazer o que ele sempre sonhou da vida. Interessante, né? Tem gente que quer viver bastante para fazer o seu sonho de vida, o seu projeto de vida. Sabe qual era o projeto de vida de Ezequias? Terminar a obra do Senhor. Servir mais ao Senhor. Quando você não pensa em você durante a sua caminhada, você tem argumento para dizer para o Senhor que você trabalhou na obra dele. Que você estava na igreja hoje, porque o maior interesse seu é estar com o povo de Deus. Porque você deixou de fazer alguma coisa, porque você deu prioridade às coisas do Senhor. Amém? Parece que não tem valia nenhuma, mas quando você vai orar, dá substância à sua oração. De forma, meus irmãos, que nós vemos nesse caso, que Ezequias propôs ao Senhor de levar adiante, aperfeiçoar seus planos, para melhorar e aperfeiçoar o povo, em estabelecimento de uma adoração ao Senhor como dantes. Assim Deus ouviu e Deus deu a ele mais uma missão de 15 anos. Que lição para todos nós. E posso dizer para você com garantia absoluta, o caso de Ezequias não é um caso isolado na palavra de Deus, apenas não são manifestados. Você quer um exemplo? Aqui entre nós,
os irmãos dessa igreja que Deus tem levado não são jovens, são idosos. Nós temos irmãos que estão beirando 100 anos e estão vivos. Deus não tira a vida facilmente daquele que serve, que presta serviço a Ele. Conte isso para os seus filhos. Olha aqueles irmãos idosos nessa igreja, fiéis. Às vezes parece que eles vão embora, mas Deus dá sobrevida a eles para eles estarem aqui, para mostrar para os mais jovens que não estão tão empenhados em vir à igreja. Inclusive da família, que brincam de ser crente. Está aqui o irmão Davi. Está aqui a irmã Francelina. Está aqui a irmã Alcídia. Está aqui a irmã Geni. Estão aqui para contar para filhos e netos que elas estão vivas no Senhor. Para contar para mim, para cada um de nós. De forma, meus irmãos, por isso que Tiago trata a doença de forma inteiramente diferente do sofrimento das causas das perseguições externas. Chame os presbíteros da igreja, diz ele, orem sobre ele ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração do justo pode muito em seus efeitos, a oração de fé salvará o doente. E o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A maior alegria que eu tenho de ser servo de Deus é que o Senhor faz o pacote completo em nós. Os presbíteros, irmãos, cuidavam da igreja e faziam suas atitudes em relação aos doentes e feridos. A principal era orar, e a segunda era ungir de azeite. Este ato de ungir com azeite não pode ser confundido com unção de cargo. Tem muitas igrejas confundindo com unção. Não é isso. Como o caso do sacerdócio de Arão, usava-se o óleo no seu valor medicinal. Naqueles tempos não havia medicamentos, não havia médicos e nem medicina pública disponível como nós temos nesse país, e muitos ainda reclamam. Precisava conhecer história e viver os tempos passados, para saber o que nós temos hoje. Não havia medicina pública para cuidar dos pobres. O emprego do plural presbíteros para passar azeite medicinal era normal. Tudo era feito em nome e pela autoridade de Jesus. O costume daqueles primitivos irmãos, quando alguém era machucado, ferido ou estava doente, era deitar azeite, ervas, ungüentos e vinho nas feridas. E no corpo todo, se possível. Era a forma de acudir os doentes feridos. E Tiago fala, faça isso e ore. Veja, irmãos, em Lucas 10 e 34, é apenas um versículo de uma parábola do samaritano, e diz que aproximando-se, isto é, o samaritano, atou-lhe as feridas, isto é, curou, atou as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. Se você não sabe a história do samaritano, procure ver melhor. Ocorreu que um desconhecido homem samaritano, estranho aos judeus e renegado aos judeus, fez o trabalho de um presbítero. Ato de compaixão e amor e cuidado, fato que não aconteceu ao sacerdote e ao levita que passaram de largo, isto é, cortaram volta dele. Em Tiago 1,27 nós já lemos que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas atribulações. De forma, meu irmão, minha irmã, no tocante ao verso 15, o privilégio da boa ação, do cuidado curativo e do poder da oração nunca devem ser desprezados. A oração salva o doente. O Senhor ouve e levanta o doente. E se caso cometeu pecados, serão perdoados. As nossas orações são de serviço completo e é o que Deus sempre faz quando nos atende.
Pode ter certeza, o Senhor não te atende com meias palavras e meias atitudes, Ele faz por completo na nossa vida. Existem crentes que acham que certas pessoas possuem, como já disse, orações poderosas para curar, como esses benzedeiros que tem por aí afora, e que os ímpios procuram. Não, não, irmãos. O poder vem de Deus naqueles que cuidam dos necessitados, os justos diante de Deus. O que aprendemos nessa leitura é que os pastores, os presbíteros, os líderes, não devem cuidar apenas de ministrar a palavra e das orações, mas também das ações, de acudir, de cuidar dos necessitados e enfermos da igreja. Qualquer atitude que ajude os necessitados e enfermos, Deus ouve, Deus sara, levanta e perdoa os pecados. Como lemos na sequência dos escritos, versículos 16 e 17, para entrarmos no término deste comentário de hoje, confessai as vossas culpas uns aos outros. Isto é viver em união. E orai uns pelos outros. Não tem nenhuma estrela individual aqui, percebeu? E orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Às vezes alguém pergunta, por que você não vai lá orar para fulano de tal? Eu até vou. Mas o comum, irmãos, é o que acontece aqui na igreja. Orar um pelos outros. Para aquele que está aqui. Para você que está aqui. Que convive aqui. Para entender que a oração do justo pode muito seus efeitos. Do justo. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Interessante, né, irmãos? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, às mesmas fraquezas. Homem comum. E pediu que não chovesse. Tinha um rei chamado Acabe que lhe perturbava. Quando Elias chegou para dizer a ele, ele falou assim, lá vem o perturbador de Israel. E Elias disse para ele, perturbador é você. Às vezes o pregador tem que ser um pouco casca grossa. Se tem Acabe na igreja, trata-se como Elias tratou. Perturbador é você. Mas Elias pediu para que não chovesse por 3 anos e 6 meses e não choveu. Houve uma secura total. Aí você vê a viúva de Serepta, as botijas, a necessidade, tudo. E para terminar, irmãos, Mateus 25 e 40, Jesus estava dando um relato e ele diz, em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Jesus diz, quem dá um copo d'água para um necessitado, a mim me deu. Não precisa de fazer muito. Não existe superpoderoso na igreja. Existe justo que faz a obra de Deus, como Ezequias foi, que não tinha o hábito de jurar, de afirmar nada, mas tinha uma vida, um caráter de Deus. Todos os que têm caráter de Deus são ouvidos por Deus. Seja você um assim também. E se você já é uma pessoa do caráter de Deus, faça parte do povo de Deus. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Amém? Obrigado a todos.